E aí, pessoas, tudo certo? Quem é parte interessada no processo de inclusão profissional das pessoas com deficiência? Antes de responder essa pergunta, eu quero colocar para vocês alguns conceitos básicos e introdutórios para pavimentar aí a nossa discussão. Inclusão, que é inclusão, né? De acordo com o professor Carlos Ferrari, a gente pode considerar a inclusão como uma via de mão dupla, pavimentada por alguns valores. Por exemplo, justiça social, respeito, cidadania, dignidade humana, equidade. E quem são essas pessoas com deficiência? Algumas estatísticas para a gente se situar, né? Dados do censo, último censo 2010, e de algumas pesquisas da área. Somos aproximadamente 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, aproximadamente 7 milhões de pessoas com deficiência em idade de trabalhar, cerca de 486 mil pessoas com deficiência contratadas no regime CLT. Importante frisar que cerca de apenas 14% dessas pessoas com deficiência ocupam cargo de gestão. Aproximadamente 64% dessas pessoas já relataram ter sofrido algum tipo de preconceito, única e exclusivamente por conta da deficiência. Outro dado importante: cerca de 70% deste público não recebe avanços salariais ou promoções nas suas carreiras. Tendo dito isso, quem é parte interessada no processo de inclusão profissional de pessoas com deficiência? Vou aqui elencar com vocês alguns dos atores envolvidos nesse processo. Não por ordem de importância, mas vamos lá. Governo. Como é que os governos atuam? Eminentemente, né, regulando todo esse processo do ponto de vista legal e elaborando políticas públicas. No caso da inclusão profissional de pessoas com deficiência, a gente pode aqui destacar a lei de cotas e a lei do jovem aprendiz. Os organismos internacionais, eles promovem o debate internacional, emitindo aí pareceres, influenciando o debate e as práticas das ações voltadas à inclusão profissional deste público no mundo. Então, por exemplo, também a gente tem hoje como principal marco da atuação dos organismos internacionais a Convenção Internacional do Direito da Pessoa com Deficiência. Documento esse que o Brasil ratificou com status de emenda constitucional. Outro documento também bem conhecido e importante no quesito inclusão profissional são as recomendações da OIT, Organização Internacional do Trabalho. As empresas, como é que as empresas podem influenciar, né, e mais do que influenciar, promover a inclusão dessas pessoas? De cara, contratando, né? Seria muito óbvio essa resposta, porém talvez seja uma das mais difíceis e delicadas. É sabido hoje que as empresas influenciam aí, impactam, na verdade, o cenário político, econômico, social, cultural e até mesmo ambiental. Então, a responsabilidade deste ator em específico no impulsionamento da empregabilidade deste público, ele é gigantesco. Hoje a gente já sabe que as empresas adotam aí modelos de responsabilidade social, empresarial, ampliando o tema da diversidade e das pessoas com deficiência para um patamar de estratégia empresarial. Então, está aí um papel de suma importância no desenvolvimento da inclusão profissional dessas pessoas. As famílias desenvolvem um papel fundamental, de base, de adubar o terreno para esta planta florescer, vamos assim dizer. E não se fala muito nisso, né? É preciso que as famílias eduquem, criem, formem essas pessoas com deficiência, no caso, seus entes, para que essas pessoas tenham postura perante a vida. Educação, trabalho, autonomia, independência,
uma série de elementos que são, sim, importantes para o mundo do trabalho. Eu falei isso aqui num dos meus vídeos, dá uma olhadinha lá, salvo engano, no vídeo sobre educação, o quão importante é o papel da família. E isso a gente não discute no mercado de trabalho, isso é uma coisa, digamos, prévia. Então, a importância deste ator, instituição família. Organizações sociais, movimentos sociais, atores indispensáveis nesse processo, o qual eles impulsionam aí, reivindicam, pressionam, tensionam todos os outros atores à efetividade da inclusão profissional das pessoas com deficiência. Sejam nos ensinamentos, seja no próprio discurso de reivindicação, né? Prestando assessoria, consultoria para as empresas, para os governos, fazendo todo um debate político, por que não dizer, claro, em prol da questão da empregabilidade das pessoas com deficiência. E as pessoas com deficiência, obviamente, por último, mas não menos importante, é imprescindível que nós, pessoas com deficiência, nos posicionemos de modo profissional perante o mundo do trabalho. O mundo do trabalho é para adultos. E esse mundo tão exigente e competitivo requer de nós, pessoas com deficiência e todas as outras pessoas, uma postura a qual favoreça, instigue todos os outros atores e principalmente as empresas, já que a gente acaba ficando muito restrito ao mercado formal, volto a falar, não é o único. Também tratei sobre isso num outro vídeo aqui no canal, lá onde eu falo sobre o concurso público, por exemplo. Vai lá dar uma conferida se ainda não deu. A empregabilidade das pessoas com deficiência, né? A gente ainda fica muito restrita à questão mercado formal. Então, é preciso que nós nos posicionemos, nos preparando, nos formando, né? Investindo na nossa qualificação, para que nós podemos, sim, alcançar aí um lugar neste mercado formal de trabalho. Ou até mesmo no ponto de vista de trabalho e emprego, né? E aí vocês podem estar se perguntando, ok, todos esses atores, eles vão trabalhar individualmente? Como é que isso funciona? E a resposta é não. É preciso que haja aí uma interação entre esses atores para que cada um, desenvolvendo o seu papel específico, consiga influenciar, impactar, instigar, contribuir, debater, discutir, para que os demais também atuem, cada um na sua expertise, valorizando aí suas competências, sua identidade e seus recursos. E aí, será que você se encaixou em algum desses papéis? Em algum desses atores? Eu me arvoro a dizer que sim. Tenho certeza de que em algum momento da vida a gente já esteve num lugar desse. E aí fica a reflexão. Como é que a gente pode agir individual e coletivamente para favorecer a inclusão profissional das pessoas com deficiência? E se esse vídeo fez sentido para você, eu peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, compartilhem, curtam, comentem. Valeu!